Meu nome é Letícia. Bem-vindo ao Geeks. Antes de mais nada, entra no nosso perfil, te inscreve e ativa o sininho. Assim tu vai estar ajudando e apoiando a nossa iniciativa. A gente também está presente no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram. Todos tu nos encontra como Somos Geeks. Agora aproveite, sua Wax Talk começa agora. Bom, sou Elias, como foi falado aí. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela, que eu costumo me perder às vezes, vocês vão ter que sobreviver a isso, mas isso é um problema de acessibilidade também, porque eu tenho dislexia. Eu sofro com isso. Deixa eu só acertar aqui os canais. Bom, beleza. Falando um pouquinho de mim, eu sou designer de produto há bastante tempo aí, e além disso trabalhei muito com surdos na minha carreira. Antes de me tornar designer, fui intérprete da língua de sinais, criei um livro para crianças surdas, tive o prazer de trabalhar com pessoas cegas, fazer alguns trabalhos voluntários para as pessoas iletradas que não sabem ler e escrever, serviço para presidiários e pessoas em situações vulneráveis. Então, eu tive um privilégio muito grande de trazer todo esse conhecimento para a área de designer, né? E toda vez que eu estou trabalhando com produto, eu penso muito na questão de acessibilidade, e isso é bem natural. E só para ir um pouco direto, né, me tornei pai, então se ouvirem crianças chorando no fundo, apesar que minha filha ali é boazinha, Marina nasceu quarta-feira. Então, eu estou, além de muito feliz, alegre, eu estou feliz, mais feliz ainda, poder compartilhar nesse momento com vocês um pouquinho desse conhecimento aqui. Nosso tempo vai ser curto, então vou tentar ao máximo otimizar aqui, até para a gente conseguir fazer uma atividade no finalzinho, tá bom? Alguma coisa mais prática. Eu coloquei, inclusive, eu acabei colocando uma cor ali, nos que eu acho assim, que coisa assim que eu não me lembrava, né? Oi? Alguém falou? Não? Tá bom, vamos lá. Pensei que alguém estava falando aí. Todo mundo vendo minha apresentação? Tá ok aí? Só me dá um retorno, porque eu não estou conseguindo ver. Tá perfeito, Elias. Sim, Conseguimos ver. Então, tá bom. Então, quando pensamos em criar ou desenvolver um produto, o primeiro momento, devemos ter em mente que estamos criando para todas as pessoas. E por mais que isso seja um pouco emocional, um apelo emocional, e na verdade, tá? Devemos ter a consciência de que a acessibilidade ela deve nortear e direcionar as nossas decisões na criação desses produtos. As barreiras, elas sempre existiram em todas as sociedades, em todas as épocas, e o combate às barreiras também existiu, tá? E aí você vai perguntar, tá, desde quando existe essa necessidade de acessibilidade? Cara, eu costumo dizer sempre que é desde quando o mundo é mundo, né? Um dos relatos mais antigos dos livros históricos, né? E você vai encontrar aí relatos, né, na Bíblia ou no Torá, que são livros bem antigos, que trazem uma parte da história. Você vai ver uma história de Moisés, que está brigando com Deus no monte, porque Deus está mandando ele ir e libertar o povo hebreu do Egito. Vou pedir aí o pessoal para deixar o som em off aí, por favor. E aí, Deus estava discutindo ali com Moisés, mandando Moisés, não, Moisés, você vai. E Moisés estava dando uma desculpa atrás da outra para Deus, né? E aí, em um dos momentos, ele falou, tá, Senhor, eu sou pesado de fala, né? Ele tinha um tipo de gagueira para falar. E aí ele fala isso com Deus, e Deus fala, tá, Deus já perdendo a paciência com Moisés, fala assim, Moisés, então vai, encontra seu irmão Arão, e Arão que vai falar, você fala para Arão, e Arão fala para o povo, tá? Então, desde essa época já existia um intérprete para as pessoas,
para se comunicarem, né? Então, esse é um relato bem antigo que existe da necessidade de acessibilidade, que é transferir o conhecimento ou a comunicação para outras pessoas de alguém que não consegue se comunicar. E aí, falando um pouquinho da história um pouco mais recente, a gente vai encontrar relatos aí em 1856, que é a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro. Então, ela é bem antiga. Quem é do Rio de Janeiro ou quem for lá, vocês podem visitar essa escola. É um instituto bem antigo. E ele era para surdos mudos na época, quando não se conhecia ainda, não sabia que não existia ligação entre surdez e mudez. E então era muito e era tratada dessa forma, né? Surdos e mudos. E não se fala mais isso. 1940, na OIT, na 107ª sessão da Organização Internacional do Trabalho, foi registrada uma pesquisa internacional sobre o treinamento profissional para as pessoas com deficiência. Então, desde aquela época já se falava sobre a necessidade de treinar pessoas com deficiência para que pudessem ingressar no mercado de trabalho. Em 1900, o Ed Roberts e alguns estudantes com deficiência da Universidade da Califórnia convenceram a prefeitura a fazer as primeiras guias rebaixadas do mundo. Isso foi em 1960. Aqui no Brasil, começaram a surgir as leis e decretos sobre acessibilidade, decreto federal em 2004 e a LBI, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, em 2015. Sim, é muito recente, mais novo que muita gente aqui. E aí a LBI, ela define, né, acessibilidade como possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, informações de tecnologia, bem de outro uso público ou privado. Isso aqui é muito importante a gente se atentar, porque todos esses pontos a lei cobre que seja tanto espaços públicos como espaços privados. Então, a sua empresa, ela precisa se adequar a essa lei também da acessibilidade da LBI. De uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. As medidas de acessibilidade, ela constitui soluções às barreiras que se encontram na sociedade e tem ela como principais as 7 dimensões. Desculpa, gente. Peraí, deixa eu só mexer nas minhas janelas aqui. As 7 dimensões que eu vou resumir aqui para vocês. E em somente uma a gente vai se focar, e aí eu já vou falar para vocês sobre elas. Eu não vou me aprofundar em cada dimensão aqui que eu estou trazendo, porque não temos tempo, mas seria muito legal se a gente pudesse fazer atividades de cada uma, tá? Mas é importante que a gente conheça e saiba para a gente conseguir aplicar até nos produtos e serviços que a gente está construindo e prototipando aí também. Essas 7 dimensões, tá, da acessibilidade hoje obrigatório por lei, tá? Isso por consequência da pressão exercida pelos praticantes, pelas pessoas com deficiência, tá? Como das pessoas que levantam essa discussão, que brigam por essa causa, e valendo a sua aplicação em todos os campos de atividade humana. Então, tudo que você imaginar que o homem pode praticar, as 7 dimensões, ela é aplicada. As 7 dimensões da acessibilidade, ela é aplicada nesses contextos, tá? O que significa que cada dimensão que irei citar aqui, elas podem ser aplicadas tanto na extensão da prática do ser humano, como cultura, trabalho, religião, esporte, lazer, turismo, e aí por aí vai, o que você imaginar, tá bom? A dimensão arquitetônica, ela, pelo nome, a gente já identifica, né,
que significa acesso sem barreiras físicas, tanto internamente como em torno de edificações e nos espaços urbanos. Tá? Espaços, elementos de urbanização, mobiliário urbano, meio de transporte, qualquer coisa, tá? Que esteja no meio aí, que seja desenvolvido pela arquitetura, né? Imagine assim, né? Então a arquitetura vai desenvolver, ela precisa aplicar essas questões de acessibilidade. A lei, ela dispõe sobre normas de construção dos locadouros e dos edifícios de uso público. Existe lei para a construção de calçadas, tá? Mesmo que os brasileiros não se atentam a isso, existe uma lei que determina como a calçada da sua casa ela deve ser construída. Tá? Nos campos de trabalho, a pessoa com deficiência ela tem que ter acesso fácil aos espaços físicos do local de trabalho, desde a entrada até a sala ou oficina que ele vai exercer o seu trabalho ali, tá? Principalmente sanitários, transportes. Na educação, guias rebaixadas de frente às escolas, a entrada, um exemplo, né? Caminhos acessíveis por todo o espaço físico dentro da escola, portas largas, elevadores. Lazer e turismo, por exemplo, acesso fácil ao aeroporto, terminais rodoviários, hotéis, teatros, cinemas, transportes e parques. A dimensão atitudinal, ela significa acesso sem barreira resultantes de preconceito, estigmas, estereótipos e discriminações. Tá? Também é conhecida como barreiras culturais. São as mais difíceis da gente vencer, porque elas apresentam de forma de preconceito, de estigmas sobre as pessoas com deficiência. Tá? A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o CDPD, artigo 8, estabelece que o Estado parte se compromete, o Brasil, em grifo aí, a adotar imediata e efetiva e apropriadamente a fim de favorecer a atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Então, esse artigo do CDPD, ele garante que o Brasil precisa desenvolver cada dia modelos, programas para incentivar o fim do preconceito, tá? Para que cada vez mais não exista preconceito entre as pessoas com deficiência. Tá? No campo de trabalho, por exemplo, programas e práticas de sensibilização, de conscientização dos trabalhadores, funcionários. Isso aqui é uma coisa que eu fazia muito. Eu ingressava os surdos no mercado de trabalho, né? Então eu ia fazer a entrevista de emprego com ele, interpretar para ele e fazia a inclusão dele no local de trabalho, onde eu preparava toda a empresa para receber as pessoas com deficiência. Eu fiz esse tipo de treinamento na época, né? A gente fez, não era só eu sozinho, mas nós fizemos isso bastante. Foi bem legal, foi um aprendizado bem legal. Na educação, a gente precisa estimular a convivência com os alunos com diversas características atípicas, né? Condição social, síndromes, etnias, etc. Então, na educação, a gente consegue fazer muito bem isso. Eu acho que as escolas, principalmente que trabalham com inclusão, é mais fácil de desenvolver isso. Lazer e turismo, educação na sociedade e dos profissionais que atuam no setor, para a gente não ver aberrações e discriminações com pessoas com deficiência em locais de turismo, principalmente, que é uma coisa bem comum de acontecer. Tá? Dimensões comunicacional significa acesso sem barreiras na comunicação, podendo ser interpessoal ou face a face, né? Falada, gestual, corporal, em língua de sinais, por escrito, né, que é jornais, revistas, livros, cartas, tecnologias assistivas, ou à distância, né? Telefone, internet e todos os demais recursos de telecomunicação. O decreto legislativo ele ratifica que todas as formas de comunicação, interação dos cidadãos e que a barreira de comunicação é qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagem por intermédio dos dispositivos, meios de comunicação, seja ou não de massa. Todos têm direito a acesso à informação.
tá? Dimensão instrumental significa acesso sem barreiras nos instrumentos, ferramentas, utensílios, tecnologias utilizados na execução de atividades em qualquer campo. Esse aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, e aí, que é bem interessante, que aqui eu tenho uma geladeira. Eu queria perguntar para todos vocês, né, e eu ouvi vocês falando aqui também, sobre eu tenho um torno mecânico, né, não sei quem conhece, e uma geladeira digital, e aí a pergunta é, qual dos dois é mais acessível? Qual dos dois tem acessibilidade? Alguém pode responder, pode digitar aí também. Que legal, tem uma pessoa que trabalhou lá, família trabalhou no INES, bem legal. Pode ser um de cada vez, gente. Dá para esperar. Se você fosse falar assim, qual dos dois, né, a geladeira ou o torno mecânico é mais acessível? O Flávio falou torno porque ele viu essa palestra já, então... Mas o torno mecânico ele é acessível. Por quê? Ele é uma ferramenta, é um dispositivo para criar peças, não sei quem conhece, mas ele é um culpado, é um vilão na época, né, há muito tempo atrás, de fazer com que, por ser um instrumento bem perigoso, muitas pessoas eram mutiladas através dele, né? E com isso surgiu a necessidade de trabalhar essa ferramenta para que não acontecesse acidentes. E com isso, que ele possibilitasse pessoas sem braços, sem dedos, pudessem operar essa máquina também. E ele é muito mais acessível que as pessoas, mais acessível às pessoas com deficiência do que a geladeira digital, porque ela é digital. Uma pessoa sem mão não conseguiria utilizar, sem dedo, sem digital, não conseguiria utilizar. Um cego, por exemplo, não conseguiria usar uma geladeira digital. Então, nem sempre alguma coisa que seja digital e que tenha uma tecnologia que seja, nossa, uau, que tecnologia, que modernidade, ela vai ser acessível. E cada vez mais a gente está entrando no mundo, na criação de produtos que são menos acessíveis, que são menos pensados em pessoas com deficiência. Só acelerar aqui, que eu não sei quanto está o tempo aqui, mas a dimensão metodológica significa acesso sem barreiras nos métodos ou teorias técnicas utilizados na execução de atividades em qualquer campo, né? A Lei Brasileira de Inclusão incumbe ao poder público assegurar e criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar e avaliar aprimoramentos dos sistemas educacionais. Então, a dimensão metodológica está muito relacionada ao sistema educacional, tá? Que visa sempre garantir condições de acesso e permanência da participação da pessoa com aprendizado. Dimensão natural significa acesso sem barreiras dos espaços criados pela natureza e existentes em terras e águas de propriedade pública, tá? Ou particulares. Então, pessoas que têm praias particulares têm que fazer acessibilidade para qualquer pessoa, tá? É garantido por lei também, a CDPD também determina alguns padrões de acessibilidade, né? Que o CDPD é uma determinação da ONU, tá? Eu não vou me aprofundar sobre elas, como eu disse, mas só para vocês conhecerem, e a todo momento a gente vai lembrar, vai tocar nesses assuntos, nessas dimensões. Programática significa acesso sem barreiras, daria uma formação acadêmica mesmo. Esse assunto ele é bem complexo e bem extenso, então tem que só lançar para vocês e vocês vão atrás depois de pesquisar. Mas se a gente tiver uma oportunidade um dia de se aprofundar, seria bem bacana.
Programática significa acesso sem barreiras invisíveis, embutidas em textos normativos, tais como normas, serviços, avisos, notícias, políticas de organização, manuais operacionais. Então, quando a gente está criando um produto, isso aqui está muito ligado ao quê? Quando você cria um produto, principalmente quem trabalha na área financeira, existe aqueles textos legais, né? Aqueles textos legais que sempre não dá para o usuário ler. Já existe uma lei que determina o tamanho desse texto legal, tanto em publicações impressas como publicações na internet, tá? Existe uma lei, eu posso trazer em algum outro momento para vocês essa lei, mas existe. Então, até a forma como a gente escreve, como a gente vai determinar as coisas, criar as coisas, existe leis para embasar e direcionar como devem ser feitas. Transversalidade, né, das dimensões. Existem termos que não se referem à dimensão, e sim aspectos que podem ser desejáveis ou estar presentes transversalmente ou paralelamente em cada uma dessas dimensões. E aí vai a acessibilidade artística, cultural, virtual, financeira, a acessibilidade web, musical, digital, psicológica. Então, isso está de forma paralela ou de forma transversal com as dimensões da acessibilidade, tá bom? Bom, desenho acessível e adaptável. Em 1981 foi realizado o Ano Internacional das Pessoas com Deficientes, e o objetivo foi, através de uma forte campanha, alertar as pessoas, alertar a sociedade a respeito da existência de barreiras arquitetônicas, né? E exigir que apenas pudessem existir projetos e trabalhos que eliminassem essas barreiras, né? Através do desenho adaptável, como também a não inserção de barreiras nos projetos futuros. Então, o que o desenho adaptável, que foi uma discussão em 1981, trazia? De que, cara, se você vai construir um prédio, vai construir alguma coisa, um produto, as barreiras ali deveriam ser adaptadas. Então, quer ver um exemplo recente, mas que as pessoas faziam isso muito em 2000, que era criava um site todo em Flash, lindo, maravilhoso, mas para ser acessível às pessoas cegas, eles faziam outro site totalmente diferente. Então, muitas vezes, talvez você lembre disso, ou já até pensou, poxa, se eu for fazer um site, eu faço um site, o que seria melhor? Fazer um site ok, bonito, do jeito que eu sempre sonhei, e aí depois eu faço um feio lá que é para um site acessível, né? Então, existe muito essa discussão, e aí a gente vai tratar sobre isso aqui, eu vou responder isso ao longo dessa discussão nossa aqui. E aí, surgiu também o desenho acessível, que é não incorporar elementos obstrutivos nos futuros projetos, que é pegar projetos, tá? Se eu vou, um projeto que está iniciando, e aí eu já pensar o seguinte, eu vou criar esse projeto e eu não vou colocar obstruções ou vou colocar barreiras que possam impedir que as pessoas com deficiência utilizem, né? Então, havia muito essa discussão em 1981. E aí vocês vão perceber que essas discussões são bem antigas e ela carrega um estereótipo, né, muito forte quando a gente trata sobre acessibilidade, né? Por isso que quando nós pensamos em acessibilidade, a gente pensa que ela está muito ligada à pessoa com deficiência. A LBI, por exemplo, né, ela define acessibilidade referindo a pessoas com deficiência, né? Se vocês pegarem lá no finalzinho ela cita, né, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Se você fizer uma pesquisa sobre acessibilidade na internet, você vai encontrar inúmeros artigos, imagens associadas à acessibilidade com pessoa com deficiência. E aí, vem um cara que eu gosto muito, que é o Flávio Arruda, e ele diz o seguinte, o lugar social
que o deficiente foi construído na cabeça da sociedade é que necessitam de esmolas. E não só isso, para agravar ao longo da história da humanidade, a pessoa com deficiência carrega, porque ainda é assim, tá? Traz um estereótipo de que são pessoas inferiores, que precisam de esmolas, pessoas necessitadas, carecem de cuidado e assistencialistas. Então, isso... E aí, se você olhar um pouco, né, até na construção das dimensões ali, das dimensões da acessibilidade, ela tem uma raiz dentro da arquitetura, porque foi a arquitetura que cunhou praticamente esse termo da acessibilidade. Em 1940, antes de 1840, tudo que se falava acessibilidade era muito ligado à arquitetura. Só depois, né, que foi discutido, que eles foi criado vários braços da acessibilidade, onde surgiram até essas dimensões que eu citei para vocês, mas visões muito mais amplas da acessibilidade aí foram surgindo. E com isso, ao longo dos anos, né, desde que o mundo é mundo, se carrega essa questão de que os deficientes são pessoas que necessitam de esmola, que a gente tem que fazer alguma coisa para eles, e aí entra a maior discussão das empresas, que é, se eu for aplicar acessibilidade no meu produto, vai ficar caro o projeto. E eu vou mostrar para vocês, espero chegar no finalzinho, para mostrar para vocês como que a gente faz com que isso não fique realmente caro, tá? 24% da população tem pelo menos algum grau de dificuldade e 6,7% da população tem grande dificuldade ou não consegue, tá? Seria enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus. E aí, no mesmo ano, lá em 1981, surgiu um outro termo que era o desenho universal, e aí vocês já devem ter ouvido, conhecido, tá? Que vem, tanto o desenho acessível como adaptável, ele beneficiava unicamente a pessoa com deficiência. Mas quando surgiu esse termo do design universal, né, o desenho universal, hoje mais definido sim como design universal, porque os arquitetos acharam que a palavra design, né, que vem do designo, ele era muito mais fácil, muito mais entendido, de uma forma muito mais ampla, tá? E além dele ter um sentido mais universal. Pois ele se refere a processos sistêmicos na decisão da elaboração e efetivação e produção, né? Então, o design universal ele vem com a proposta, além de mudar a definição de acessibilidade, que é tornar acessível para todas as pessoas. Por que todas as pessoas? Porque a diversidade de pessoas é enorme. E quanto mais acessível para uma diversidade de pessoas, que tem formas diversas de usar o seu serviço, o seu produto, maior será o alcance. E o design universal, ele tem como proposta, tá, o desenvolvimento de produtos e entornos para serem usados por todas as pessoas ao máximo possível. Quando a gente fala de desenho universal, não estou falando, né, as pessoas sempre confundem, é 100% das pessoas? Não, 100% das pessoas não vão ser capazes de utilizar o seu produto. Mas quando você começar a pensar em acessibilidade, pensar em design universal e aplicar isso na construção do seu produto, você vai ver que é muito mais fácil você alcançar o maior número de pessoas, tá? Sem adaptação, que é o desenho adaptável, né, e o desenho acessível, sem adaptação ou necessidade de um projeto específico, de você criar alguma coisa específica só para um grupo, né, para um gueto aqui utilizar, porque eles não têm acessibilidade num produto principal que eu estou criando. Então, eu não vou me aprofundar também sobre isso aqui, porque eu queria avançar muito para a gente chegar pelo menos um pouco na prática. Tá? Mas o design universal ele tem esses 7 princípios, que é o uso equitativo, uso simples e intuitivo, tamanho e espaço para abordagem de uso, tolerância a erros,
Tá? O maior exemplo de design universal que vocês vão conhecer são os gamers, né? Os jogos. Então, os jogos, eles têm uma capacidade muito grande de ser acessível, assim, de utilizar esses princípios do design universal. Baixo esforço físico, informação perceptível, flexibilidade de uso, tá? Tolerância a erros cara, o seu usuário ele vai cometer erros. Então você tem que preparar o usuário para que se ele cometer erros, ele consiga resolver o problema, tá? Só dando um exemplo aqui. As barreiras que existem, elas são criadas pela sociedade. E cabe cada um de nós, como designers, como pessoas que estão projetando, né, criando produtos aí, cada um de nós trabalharmos juntos para remover essas barreiras. E aí o plano da acessibilidade que eu quero trazer para vocês é um plano focado no usuário. E aí vocês vão até me xingar, né? Porque, pô, mas a gente é designer e é focado no usuário. As empresas estão cada vez mais falando isso, né? Foco no cliente, foco no usuário. Por que os produtos e as empresas não estão fazendo produtos acessíveis? E aí, quando estamos falando de acessibilidade digital na web, estamos falando da dimensão comunicacional, acesso sem barreiras na comunicação. Então, está tudo relacionado com o nosso conteúdo, seja desktop, aplicativo ou, né, ou alguma coisa que esteja no mundo, na nuvem, vamos dizer assim. E se a gente está falando de dimensão comunicacional, de quais formas eu consigo me comunicar? Podem digitar aí rapidinho, vamos ver o que vocês falam, né? Quais as formas que eu consigo me comunicar? Eu consigo me comunicar de formas verbais, não verbais, imediadas, tá? Que aí seriam as escrita, leitura, imagem e vídeo e oral sonora, tá? Sonora aqui são as mediadas também. E de quais barreiras de acesso a gente está falando aqui? Quando a gente fala, né, da dimensão comunicacional. Na comunicação, existem alguns fatores que se tornam barreiras de acesso. Impossibilidade total ou parcial da gente compreender, que aí seria impossibilidade da gente compreender a leitura, a escrita, de compreender o que a gente vê, o que a gente enxerga, e impossibilidade da gente ouvir, e a impossibilidade de tato, de pegar as coisas, calma aí, gente, deu bug aqui. Então, e na internet o maior problema, muitas vezes, não é tecnologia, e nem como eu desenvolvo, mas como eu me comunico com as pessoas. Então, muitas vezes, o seu produto não é acessível, não é porque ele foi mal desenvolvido. Por mais que, às vezes, se tiver desenvolvedor aí, por favor, me perdoa, porque, às vezes, o maior problema realmente é como é desenvolvido. Mas boa parte é pela forma como a gente se comunica, como a gente se relaciona com o usuário que está do outro lado. Eu não sei aqui quantos designers tem, tá? Mas e quantas pessoas de produto tem aqui? Mas quantas pessoas eu preciso para realizar um teste de usabilidade ou para fazer uma pesquisa, para criar uma jornada ou fazer uma entrevista de profundidade? Quantas pessoas eu preciso? De 3 a 5 pessoas. Alguém respondeu aqui. Como o Jacob Nielsen, ele fala de 5 a 6. Já dá para pegar 80%.
E aí eu pergunto o seguinte, por que quando a gente recruta essas pessoas, né, e aí vamos pensar 5 pessoas aqui, que é o mínimo, né, o mínimo é de 3, né, o mínimo é 3 ali, de 3 a gente já consegue bastante coisa, mas vamos imaginar com 5 pessoas, colocar um padrão. Por que quando eu vou selecionar, recrutar essas 5 pessoas, uma delas não tem algum problema de acessibilidade? Não tem uma barreira, por exemplo? Por que eu não trago um cadeirante? Por que eu não trago um cego no meio dessas 5 pessoas para fazer esses testes? Isso aqui é só uma provocação para vocês. Ah, mas aí você vai falar, ah, Elias, mas eu não sei fazer, cara, eu não sei como agir. Cara, só uma dica, né? É só ligar para a pessoa e falar assim, recrutar o cego, né? E perguntar assim, cara, preciso fazer um teste de usabilidade, uma pesquisa, você quer participar? É só isso. Tá? Ele vai responder. Se você quer entrevistar um surdo, é só contratar um intérprete para ele fazer todo o trabalho de interpretação para vocês. Então, existe possibilidades. É só você ir atrás, correr, pesquisar, pergunta quem sabe ou quem pode te ajudar. Eu posso, se quiserem. Fique à vontade de me procurar, eu posso orientar numa boa, como você pode seguir com uma entrevista ou fazer seleções de pessoas aí com deficiência ou com algum critério de acessibilidade. Não precisa ser pessoas com deficiência, pode ser pessoas idosas, tá? Porque a acessibilidade não está ligada somente com deficiência. Agora chegou uma parte meio prática, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês respondessem. Podem abrir o áudio se quiserem, tá? Se quiser digitar aí também, fique à vontade. Mas a pergunta é o seguinte, o que é essa imagem? Uma garrafa. Uma garrafa de cerveja. Alguém aqui já foi um pouco mais longe, mas é de cerveja? Alguma coisa está dizendo que é uma garrafa de cerveja? Não pode ser uma garrafa de tubaína? Uma garrafa de vidro. E agora? Agora sim, é uma garrafa de cerveja. Porque eu trouxe algum elemento que ela comunicou, que ela trouxe alguma informação que me diz que é uma garrafa de cerveja. Mas se é uma pessoa que tem dificuldade de enxergar e de ler esse texto que tem aí, tubaína também é marrom, tá? Tomava muito tubaína na garrafa quando não podia tomar cerveja quando era criança. E aí agora, é uma garrafa Brahma de 355 ml de R$ 26,79. Tem alguma coisa errada nisso aí? Será que tem alguma coisa errada nisso que vocês estão vendo aqui? No preço? Vou falar para vocês que o preço não está errado. O preço está certo. Será que são os Percebam ml que a ali, o primeira... número dos... Oi? Pode falar. Eu fiquei pensando se seria o número ali dos ml junto com o texto, com o número, né? 355 ml, sem espaço. Será? Não, isso também não está errado. Só não vale o Flávio responder, porque ele sabe da pegadinha que tem aqui. O que acontece, tá? Muitas vezes, e aí só exemplo para vocês, percebo que a primeira garrafa, ela comunica de forma clara. Todas as pessoas que utilizam a visão para receber uma comunicação, ela vai compreender que aquilo ali é uma garrafa, correto? Então todo mundo viu e muita gente, é garrafa de cerveja. Ah, mas se fosse tubaína? Se fosse outra coisa, a comunicação estava clara? Não estava. Tinha alguma coisa muito errada aí. E aí, na segunda, eu consigo me comunicar através da imagem e do texto, mas olha, presta atenção que tem um ícone de atenção ali.
Por quê? Porque muitas vezes essa informação na imagem, né, na ilustração e até na informação textual que tem nela, pode confundir se é uma pessoa que tem dificuldade de leitura ou uma dificuldade de visão. E na terceira, eu tenho imagem, texto e tenho um áudio. Eu coloquei áudio ali, mas imagina que eu posso pegar esse texto, cerveja Brahma, garrafa 355 ml, 26,79. Eu trago essa informação em áudio, eu consigo transformar em áudio, tá? Então, eu tenho essa forma de comunicar aqui. Só que aí eu perguntei para vocês, né? Pô, tem algum erro nessa imagem? Que erro? O preço estava certo, mas muitas vezes o que eu quero comunicar não está condizendo com aquilo que eu estou mostrando. Muitas vezes aquilo que eu estou vendendo, a imagem que apresento não está informando e não está sendo clara na comunicação. Gente, desculpa, eu comecei e nem vi. Tem pessoas cegas aqui? Sim, tem. Perdão, então me perdoe porque eu já comecei já com o tempo aqui. Eu sou Elias, tá? Sou um cara moreno, uso óculos, barba. E eu estou mostrando aqui na tela uma imagem de uma garrafa sem rótulo. Depois eu mostro uma garrafa com rótulo da cerveja Brahma. E depois eu mostro o mesmo rótulo, só que com textos logo abaixo ali informando que é cerveja Brahma, garrafa 355 ml, 26,79. E logo depois eu mostro um engradado de seis cervejas da mesma cerveja, só que com a descrição a mais de 6 unidades, 26,79. Me perdoa, tá, gente? Desculpa. Eu, quando comecei aqui, esqueci de perguntar mesmo. Então, eu poderia trazer até uma informação a mais para esse engradado de cerveja, que era material de vidro, teor alcoólico 5,5% ali de teor alcoólico. Vejam que agora eu consigo me comunicar de uma forma muito mais clara e explicar para você, a pessoa que está do outro lado, que é o meu usuário, seja ela uma pessoa cega, uma pessoa iletrada, ela consegue receber essa informação de forma clara. Então, por quê? Porque eu estou trazendo uma imagem que é coerente. Eu estou trazendo aqui informações textuais complementares para essa comunicação. Então, eu consigo trabalhar o texto, imagem e transformar o texto em som para que as pessoas possam receber essa comunicação, sejam elas surdas ou seja uma pessoa cega, tá, que utiliza leitor de tela, ou uma pessoa que não sabe ler também, ela pode utilizar o áudio para ouvir o texto e saber do que se trata, tá? Eu criei apresentar agora para vocês a minha matriz. A matriz ela não tem nome, eu pus matriz do Elias, tá? Para as pessoas que estão na sala que são cegas, é uma tabela onde do lado eu tenho pessoas que são tipo de impossibilidade total, tá? Total de enxergar. Oi. Deu uma travadinha na tua internet. Tu pode repetir para nós, explicando sobre a tabela, por gentileza? Tá, eu vou voltando aqui. Ficou mesmo, Flávio. Eu criei essa tabela que é a matriz do Elias, tá? Que eu chamo ela. Nela eu tenho uma coluna onde eu trago as pessoas, que são pessoas com algum tipo de impossibilidade, tá? Impossibilidade total de enxergar, que são pessoas cegas, baixa visão, pessoas surdas, impossibilidade de ouvir, analfabetas e iletradas, né, impossibilidade de compreender,
deficiente físico, pessoas idosas e uma pessoa com criança no colo. E aí você vai falar, pô, uma criança com colo? Vamos lá. Nessa matriz aqui, eu não estou trabalhando deficiências múltiplas, tá? Ou problemas de acessos múltiplos, que é a pessoa cega surda, ou a pessoa que é cadeirante cega, com dois tipos de deficiência ou tipo de dificuldade de acesso, tá bom? E aí, em cima, na primeira linha, eu tenho uma divisória para cada coluna, que é as pessoas cegas, elas conseguem receber informação através de imagem? Não, não consegue. Através de áudio, a pessoa cega consegue receber a informação? Consegue. Então, se eu trabalhar o áudio do meu produto, no meu serviço, ele vai conseguir se comunicar, vai conseguir receber a informação. Leitura. Eu coloquei aqui um ícone de atenção por um único motivo. A pessoa de baixa visão, tá? Então, a leitura para ela pode ser comprometida se eu não tiver zoom. Então, eu preciso ter um zoom ali adequado, mas é um ponto de atenção só, né, nessa questão da leitura, tá? E o uso das mãos. O cego consegue utilizar as mãos tranquilas? Consegue, não tem nenhum tipo de problema. Pessoas surdas, imagens, consegue se comunicar através das imagens? Sim, porque as pessoas surdas são totalmente visuais. O áudio, não consegue porque elas são surdas, não escutam. Leitura, coloquei uma atenção na questão da leitura, por quê? Porque nem todo surdo consegue ler adequadamente. A gente considera o surdo, a pessoa que utiliza a língua de sinais, como analfabeto funcional. Tá? Muitos não entendem o português, não compreendem. Isso aí é uma outra aula. O uso das mãos, consegue, porque eles comunicam com as mãos. Né? Então, o tátil, a parte tátil é funcional. Analfabetas, através de imagens, elas conseguem se comunicar? Sim. Áudio, sim. Leitura, não, porque elas são analfabetas e letradas, né, não conseguem ler, entender a escrita. Uso das mãos, ok. Deficiente físico consegue imagem, consegue áudio, consegue a leitura, mas não conseguem utilizar as mãos. Estou pondo aqui uma pessoa com deficiência impossibilitada de usar as mãos. As pessoas idosas conseguem identificar imagem? Sim. Áudio, ela pode ter alguma perda auditiva, tá? Leitura, ela pode ter alguma dificuldade de visão. O áudio não, né? O áudio é um problema auditivo. A leitura, uma dificuldade de visão. E o uso das mãos também pode estar impossibilitada por causa de algum problema, né? O idoso, ele usa muito movimento brusco, muito movimento bem sensível, né? Bem lento ali. E uma criança, e uma mãe, né, ou um pai com criança no colo, ele consegue se comunicar através de imagens, áudio, leitura, mas ele não tem todas as mãos, não consegue utilizar as mãos. Então, essa é a matriz do Elias. Se você começar a projetar o seu produto, a pensar no seu produto, onde você deseja alcançar o maior número de pessoas, e se você olha para isso e começa a falar assim, pô, o meu produto tem áudio, ele tem alguma informação aqui que eu consigo transformar em áudio para leitores de tela, né? Vamos pensar aí na web ou em aplicativos. O leitor de tela consegue ler e essa informação é clara, é objetiva, ele vai conseguir entender o que eu estou apresentando e trazendo ali de informação para ele. Então eu vou conseguir atender essa pessoa que é cega. As imagens são claras, então eu vou conseguir trazer informações onde o surdo consegue se conectar, consegue se comunicar. Vocês entenderam, gente? Conseguiram pegar a essência do que eu estou trazendo aqui? Ou você não está entendendo? Me diga aí.
A Candy trouxe aqui uma situação que ela digitou aí, que vale ressaltar que existem deficiências permanentes situacionais e temporárias. E aí, aí você pegou a deixa aqui, que a pessoa com criança no colo é essa pessoa, tá? Temporária, ela está impossibilitada naquele momento, naquela hora, né? Então, ela tem uma impossibilidade temporária. É a pessoa que quebrou o braço, quebrou a perna, uma pessoa que fez uma cirurgia nos olhos, uma pessoa que teve alguma situação, né, de uma perda auditiva temporária, tá? Ou uma pessoa que ficou idosa. E a gente vai ficar velhinho e a gente está projetando produtos dos quais a gente não vai conseguir executar e utilizar lá na frente, tá? Por mais legal que seja o seu produto, por mais legal que seja o design que você está projetando aí para esse produto que você está fazendo, você não vai conseguir utilizar porque ele não foi pensado nesses pontos de acessibilidade, tá? E aí, pensando um pouquinho lá no nosso engradado de cerveja, é mais ou menos isso que a gente precisa começar a trabalhar, pensar, tá? Que é trazer uma imagem que seja coerente, trazer informações onde eu consigo transformar em áudio e as pessoas utilizarem, acessarem de forma fácil, tá? Uma coisa que as pessoas muito perguntam é, tá, como é que eu faço, Elias, para trazer pessoas com deficiência para participar do meu projeto, da pesquisa? Cara, você recruta. Ah, mas eu não sei recrutar. É simples, você liga, conversa com ela e pergunta se ela quer participar. Se ela não quiser participar, você desliga o telefone e liga para outra, pergunta se ela quer participar de uma entrevista, de uma pesquisa ou de um teste de usabilidade. Se ela aceitar, você leva ela lá para onde você vai aplicar esse teste e aplica o teste com ela. É simples. Não existe nenhuma dificuldade. Você vai tratar-se com, vai se referir a uma pessoa com deficiência, primeiro pergunte o nome dela e fale o nome dela. Você não precisa tratar a pessoa com a deficiência dela, o cego, o cadeirante. Não. É o João, a Maria, o César. São essas pessoas. Você vai falar pelo nome delas. Você não precisa tratá-las pela deficiência que elas têm. Tá bom? O que podemos fazer para amenizar as barreiras de acesso em nosso produto? Na comunicação existem alguns fatores que se tornam barreiras de acesso. E quais são elas? Impossibilidade total ou parcial de compreender, enxergar, ouvir e mover-se. E na internet, o maior problema, muitas vezes, não é a tecnologia. E nem como eu desenvolvo, mas como eu me comunico com as pessoas. Eu já falei isso, estou repetindo. Então, imagens sem textos alternativos, imagens sem descrições, captures, né, que são aquelas desgraças para a gente tentar fazer um login que não consegue funcionar, que pensa, aquilo é um terror da acessibilidade. Vídeos sem áudio, sem descrição, sem audiodescrição, sem transcrição, tá? Sem legenda. Tudo isso são elementos que criam barreiras. Tá? Impossibilidade total ou parcial de escutar, né? Imagens sem significado para o conteúdo, né? Imagens abstratas, sem legendas, vídeos, né? Sem legendas, sem transcrição e sem língua de sinais. E o que a gente precisa fazer agora? Isso aqui é bem legal, porque é o seguinte, na maior parte do universo, quando você vai falar sobre acessibilidade, o produto já existe. E como ele está se comunicando é a pergunta que você tem que fazer. Como é que meu produto está se comunicando? Um ponto importante por que é difícil aplicar nos projetos acessibilidade? Porque a maioria ele já está rodando, né? Já pensa o seguinte, revisitar esses caras,
revisitar esses projetos que já estão rodando há um bom tempo é complicado. E é mais ainda, né, porque as pessoas pensam de forma mais macro na acessibilidade. Ele dificulta até mesmo onde a gente começa. Então, você está lá com um produto, você sabe que ele não tem acessibilidade alguma, e você fala assim, cara, como é que eu vou aplicar acessibilidade? É impossível. Por quê? Porque você está pensando macro, você está pensando nele em todo, você está pensando em todas as pessoas. Então, você quer pegar um cano de PVC de 6 milímetros e enfiar um negócio de 20 milímetros aqui dentro, né? E não vai passar. Esse conteúdo não vai passar. E aí você não vai conseguir fazer acessibilidade de verdade. Tá? Então, quais pontos que a gente pode começar a aplicar acessibilidade? Primeira coisa, tá? Muitos problemas de design já serão resolvidos com design system. Então, se você está desenvolvendo um design system, muitas vezes ele já pode ajudar muito aí no desenvolvimento, na transformação e na aplicação da acessibilidade. Se a sua empresa está começando com design system, esse é o momento de você aplicar a acessibilidade dele ali no início, para o produto já nascer um pouco acessível, né? Ou ele realizar essa transformação de uma forma mais rápida. E aí você vai em outro ponto. Procure pessoas dentro do seu público, do seu produto, que já necessitam de acessibilidade. Você não precisa ir em públicos que você não conhece. Conheça primeiro o seu público. Dentro do quais são os clientes que precisam de acessibilidade? Já fez esse mapeamento? Faça esse mapeamento. Quantas pessoas cegas utilizam o seu produto? Nenhuma, porque não é acessível para elas. Mas eu tenho relatos de pessoas cegas que tentaram utilizar. Eu tenho reclamações de pessoas que estão trazendo essa necessidade. Eu tenho pessoas idosas no meu público. Então, você vai lá, baixa, né, traz a base de clientes e veja quantos clientes acima de 60 anos utilizam o seu produto. Então, são pessoas idosas que precisam de acesso, muitas vezes. Eles não estão conseguindo utilizar ou utilizam com uma dificuldade imensa. Então, você já pode fazer o mapeamento daí, de quantas pessoas, quais pessoas com dificuldade relatam ou estão relatando dificuldade. Pega aquele público e já começa a trabalhar com eles. Faz teste de usabilidade com eles, executa uma pesquisa com eles, entende como é que eles utilizam o seu produto e comece a fazer as melhorias a partir daí. Esse processo, ele é totalmente manual e ele deve ser indicado pelo designer na documentação dos desenvolvedores. É importante que esse passo inicial aqui, ele seja desenvolvido por designers na hora dele entregar esse produto, entregar todo o que ele pensou e desenvolveu para os desenvolvedores. Então, ele vai pegar, o designer ele vai pegar, vai criar, vai desenhar isso, e ele já vai preparar de uma forma que o desenvolvedor vai receber isso e vai falar assim, cara, tem que ser assim porque ele vai ser acessível. E como é que a gente faz? Primeira coisa, você precisa instalar alguns leitores de tela no seu computador, no seu aplicativo e testar, conhecer como é que um cego utiliza esses leitores. Aprenda a utilizar esses softwares. Vai ficar muito mais fácil de você entender e até de você fazer a varredura para essas questões. Eu vou pegar aqui um ponto que é leitura de tela, que é para um público cego. É um pouco mais fácil até para vocês entenderem, mas vocês podem levar isso para várias outras deficiências, várias outras situações. Tá? Então, utilize, né? Você tem aí o TalkPeg, que é no Android, o VoiceOver, que é na Apple. Você tem algumas ferramentas para auxiliar e para fazer teste, né? Que é o Scanner Accessibility e o Accessibility Inspector, que é dentro da Apple, que você consegue utilizar. Você vai ter vários outros, esses aqui são gratuitos, tá? E é bem interessante que existe uma pesquisa de quantas pessoas utilizam, tá? O TalkPeg 50%, né? Outros
pessoas cegas que conhecem mais, que utilizam mais, vão utilizar outros, tipo o NVDA, que é no Windows, e o JAWS, que é pago. Tá? O JAWS ele é pago. Para você instalar, é super fácil. Você pode ir lá no seu aplicativo, abre configurações, selecione acessibilidade, Talkback e ative. Né? E é só ativar. Leitores de tela você tem aí o NVDA, como eu falei, o Chrome Fox, VoiceOver e o JAWS, que é pago, mas ele é bem usado também. 10% das pessoas que responderam a pesquisa que eles rodam todo ano aí, ele é bem utilizado também. Tá? O Chrome Fox também é um leitor do Chrome, você pode instalar, mas é para web. No desktop, você utiliza setas para ler os conteúdos, o H para ir para títulos, o Tab para ir para o próximo link. Ele vai pulando de link em link. Em mobile você vai usar o Touch, tá? Que é 2 dedos, um dedo para um lado para o outro, para ele ir para a esquerda ou direita, né? Ir para o próximo conteúdo, para cima e para baixo, acima e embaixo. Então ele vai navegando através dos movimentos do dedo, tá? Verificação automática. Talvez vai passar na sua cabeça, pô, eu poderia fazer uma verificação automática e isso resolveria meu problema? Não, não resolveria. A verificação automática é vários outros. Mas que é o W3 ele código. Mas ele dizer se você realmente está assistindo, ele vai te dar uma pincelada, ó, tem isso aqui, você precisa corrigir, tá? A tela ficou preta? Ah, beleza, voltou. Tem um Wave, eu prefiro, preciso fazer sempre, se você fizer com 3 validadores, você vai ter um lente diferente. Ficou ruim o áudio aí? Melhorou? Oi? Peraí, gente. Eu vou só abrir a minha porta, porque o meu dispositivo aqui de internet está bem... O meu dispositivo de internet ali, o meu roteador, ele está bem distante. Se fecha a porta ali, talvez melhore. Está melhor agora? Melhorou? Beleza, que bom. Vamos lá. Acontece, gente. Tá online, eu queria muito dar isso presencial, porque presencialmente é muito melhor, muito mais fácil ver a cara de vocês, ver se vocês estão gostando, odiando ou não. Tá? Eu perdi noção do tempo, Flávio. Se tiver atrasado, me avisa aí. O que a gente vai fazer então? Tá? Eu vou dar uma... A gente vai fazer rapidinho um teste. Eu vou só dar na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou só mostrar para vocês, tá? O que vocês podem fazer. Se vocês quiserem entrar e fazer ali dentro, em algum outro momento, outro dia, podem fazer, sem problema algum. E aí, se você quiser também falar, poxa, Elias, eu fiz, dá uma olhada, olha lá para mim, eu vou dar uma olhada e eu posso te dar uma orientação depois, uma mentoria, mentoria de 10 minutos grátis. Tá? Mas aí você entra lá, faz, e depois você me orienta. Ô, Flávio, você está com o link? Se puder compartilhar o link do Miro, seria ótimo. Já passo aqui, só um segundo. Beleza. Então, o Flávio vai passar um link aí para vocês, mas aí o que vocês precisam ficar atentos aí, tá? Tanto o site web quanto aplicativos, eles devem proporcionar aos leitores de tela uma leitura ordenada e uma navegação que faça sentido, que possibilite ao usuário compreender sua ambientação. Tá? Ambientação é o onde. Tá? Onde esse usuário entrou? Onde ele está? Que página é isso? Que lugar é esse aqui? Então, imagine que a web praticamente são salas. E aí, em cada sala é uma página da web, você entra nessa sala. Cara, que sala é essa? Onde eu estou? O que significa? Tá? Outro ponto é a navegação.
o que é? Onde eu estou? Que objetos são esses dentro dessa sala aqui, dessa página? Que componentes são esses? Eu preciso olhar e identificar. Ele precisa ser intuitivo. Isso aqui é um botão, é um link ou é um texto? Né? Muitas vezes você olha um texto, está lendo, ele está grifado, você vai lá e clica, ele só está grifado, ele não é um link. Né? E aí o pior de tudo é quando a pessoa coloca clique aqui, né? Mata um panda toda vez que coloca clique aqui. Outra coisa é o ação. Como? Né? Como é que ele sai daquela sala ou como ele volta para a sala que ele estava anteriormente? O que vai acontecer quando ele abrir essa gaveta aqui ou ele abrir essa porta? O que vai acontecer? Ele precisa ter feedbacks, ele precisa entender aquilo de uma forma onde ele entenda. Trazer só um exemplo que eu trabalhei aqui quando eu estava com pessoas cegas. A gente fez um evento em um hotel e os cegos iam se hospedar nesse hotel. Eu vou detalhar. Eu posso detalhar o clique aqui. No final, alguém me faz essa pergunta na hora das perguntas. Tá? Eu fui trabalhar com cegos e a gente estava fazendo um evento. E aí eu estava, após o jantar, eu conduzia os cegos até o quarto onde eles iriam dormir. E aí tinha um casal, são meus amigos. Conduzi até o quarto, eles entraram. E aí ele falou assim, Elias, descreve o quarto para mim. E aí eu descrevi o quarto, né? E aí chegou num detalhe que no banheiro tinha três frascos. Elias, Oi. Acho que está travando um pouquinho. Acho que travou um pouco. Travei. Isso. Tá. Parou. Voltou? Ali Melhorou? no casal de amigos. Isso. Tá. Voltando então, o casal de amigos eu levei para o hotel, para o quarto onde eles iam ficar, e eles pediram para eu descrever o quarto. E descrevendo o quarto, eu descrevi o banheiro e ele pôs a mão assim na pia para ver como funcionava e viu 3 frascos E ele me perguntou, o que são esses? Eu falei, é o shampoo, o condicionador e um creme. Ele falou, qual é o condicionador, qual é o shampoo e qual é o creme? E aí eu falei, ixi, como é que você vai descobrir isso? Porque eu vou te falar agora, mas quando eu for embora. E a gente ficou pensando ali, matutando, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, tira a tampa do shampoo, o que tiver sem tampa é shampoo. O que tiver de cabeça para baixo é o creme e o que tiver normal aí é o condicionador. Fechou? Fechou. Vamos embora. E no dia seguinte ele me relatou que deu tudo certo. Ele usou o shampoo para o cabelo e o creme para o corpo lá. Então, muitas vezes, é isso que a gente precisa fazer com o usuário. A gente precisa descrever o que está acontecendo e o que são os objetos. E aí, só trazendo um exemplo para vocês, aqui é uma imagem de um cadastro, tá? Em um site, em um aplicativo, na verdade. E aí, para mostrar para vocês a ambientação, como que eu vou dizer para ele o que é, né? Eu vou usar o title, o título. Então, o título, cadastre-se para continuar, é uma ambientação. Né? Eu estou falando que ele está na página de cadastro. Então, o botão voltar, eu estou ambientando ele, falando, não, cara, aqui é o voltar. Se você clicar, você pode voltar para a tela anterior. E o cadastrar e continuar é uma ambientação de eu estou apontando para ele, falando como, assim, para onde você vai se você continuar, né? E aí uma outra coisa é, eu preciso ordenar isso. Eu preciso agrupar os meus conteúdos de uma forma onde ele saiba o que é cada grupo, para não ficar solto. E eu preciso ordenar qual é a ordem que eu quero que ele leia esse conteúdo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o primeiro
trecho aqui, na primeira parte da página, é entrar com o Facebook. A outra é fazer o cadastro com e-mail e senha. E aí, logo embaixo, eu tenho os termos, né, que são os textos legais, a política de privacidade, essas coisas. Então, eu divido isso em alguns grupos e eu ordeno. Eu falo assim, eu quero que ele leia primeiro o Facebook, a entrar com o Facebook. Mas você pode mudar essa ordem. Você pode falar assim, não, eu quero que esse usuário, quando entrar, ele vá direto para o cadastro, que ele faça todo o cadastro. Tá, qual que é o certo? Nesse sentido, gente, não tem certo e errado. É estratégia. É você que vai decidir, e aí você decide pelo quê? Pelo seu usuário. Tenta identificar se as pessoas cegas utilizam o Facebook. Tenta entender como as pessoas dentro da sua base se comportam. Se eles utilizam mais o Facebook para se cadastrar ou utilizam o cadastro. E aí faz uma pesquisa com os cegos que estão no seu público. Será que eles utilizam o Facebook? É fácil para eles fazerem esse cadastro? E aí você determina a partir desse ponto, entendeu? Para o web é muito mais fácil também, porque você tem muitas ferramentas. Eu não vou me aprofundar aqui também, porque você, através do tab, tá, eu consigo ordenar até a ordem, qual que vai ser o primeiro tab que ele der, o que vai ser lido, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, consigo determinar isso. Tá? E na web é um pouco mais simples, mas eu não vou me aprofundar porque eu gostaria muito que vocês entendessem até uma prática que a gente vai fazer aqui. A primeira coisa que vocês têm que fazer é o que tem nessa tela e precisa ser informado. Essa é a pergunta que vocês precisam fazer. Tá? Olha para a tela, olha para o que você está construindo, criando, e pergunta o seguinte: o que nessa tela precisa ser informado? O que precisa ser lido? E aí eu trago aqui um formulário de cadastro, né, de login, e aí você tem ali, né, o login, que é a aba, tem um login de aba e tem um login tem a aba de cadastro, singular. Então você vai ordenar, dizer o que você quer que seja lido primeiro. E aí tem os inputs, né? E aí você vai ordenar. Então o primeiro é o login, o segundo é o input de e-mail, o terceiro é o input de password, o próximo é o botão de login. E o próximo é o botão de acesso pelo Facebook, e aí vai por aí em diante. Então, a primeira coisa que você precisa entender e fazer é ordene a priorização de leitura. Tá? Defina o que deve ser lido, defina o agrupamento dos elementos e defina o início da leitura. Defina como deve ser identificado e lido os elementos. Gente, quem trabalha muito tempo com desenvolvedor sabe, você precisa determinar tudo para esses caras, quando eles vão desenvolver. Porque o designer, muitas vezes, passa como se eles, né, já tivessem, como se eles fossem ler a nossa mente. E muitas vezes não. E quando a gente fala de acessibilidade, muitas vezes os desenvolvedores, por não conhecerem ou não respeitarem até os limites, as questões de acessibilidade, eles excluem algumas tags de acessibilidade dentro do código deles. Isso é comum, é normal, não é por maldade, mas fazem porque desconhecem ou porque também não vai ser utilizado. Mas se você colocou no seu documento, né, que você está entregando para ele lá no seu handoff, entregando direitinho, determinando o que precisa ser lido nesse cara, ele vai receber e vai executar do jeito que você orientou. E aí tem uma parte que você tem que determinar para ele, que é, cara, isso aqui é um botão e ele deve ser reconhecido como botão. Por quê? Por que a gente tem que identificar e falar que aquilo é um botão? Porque eu tenho várias formas de escrever um botão. E aí um exemplo, né, para quem é desenvolvedor, quem conhece o HTML sabe, eu tenho uma tag que chama button.
e ela é um botão. Mas eu consigo usar também o href, que é um link, mas eu consigo, através de CSS, utilizar o elemento e transformar ele visualmente no botão. Mas o leitor de tela não vai identificá-lo como botão, vai identificar como um link. Eu consigo utilizar a imagem também, né? Antigamente, na internet, era feito isso. A pessoa criava um botão em imagem e transformava essa imagem num botão. Então, ele pode usar uma tag IMG. E, para piorar ainda, existe o cara que utiliza uma div e transforma a div num botão visualmente, e o desenvolvedor vai lá e coloca um JavaScript para ter um comportamento de botão nesse cara. Então, isso pode ser feito. Isso é muito feito por... framework, né? Que ele faz essa mudança, embaralha tudo aí. Travou alguma coisa, gente? Tá tranquilo? Vocês estão pegando? Sim, Flávio falando aqui, travou um pouco. Mas deu para entender. Se alguém não entendeu também, fica à vontade para se manifestar. Deu para entender. Se não entendeu, se cortou uma parte que não entendeu, gente, chama aí que eu repito aqui, sem problema. Então, aí o que eu faço, tá? Defina como deve ser identificado e lido os elementos. Como é que eu faço? Na imagem aqui, para quem é cego, eu coloquei uma página, tá bom? E coloquei a descrição de como eu faço na documentação de acessibilidade. Então, né, o primeiro item, aba, faça seu cadastro. Deve ser lido, deve ser identificado como aba, mas você pode colocar qualquer coisa aí, tá? Se não é uma aba. E a leitura literal é faça seu cadastro, aba. E aí eu posso colocar um elemento complementar, um texto complementar, que é faça seu login. Ou acesse, aí você vai colocar do jeito que você quer e acha que vai se comunicar melhor. O ponto 2, ali está 1, mas é 2, tá? Eu repeti. Campo de texto, e-mail ou senha. Deve ser identificado como campo de texto, leitura literal mais a leitura complementar. A leitura literal seria e-mail, campo de texto, e o texto complementar seria digite seu e-mail. Se for o campo de password, seria digite uma senha contendo números e caracteres alfanuméricos. Você poderia colocar uma informação a mais ali, tá bom? E aí, por aí vai. Se vocês acessarem o Miro, eu já vi que tem muita gente acessando o Miro aí, na primeira página aqui, vocês estão vendo a minha tela? Eu coloquei tipo uma lista de presença. Seria legal se vocês colocassem o nome de vocês ali, só para a gente saber quem veio, tal, quem está aqui. E aí eu coloquei aqui no primeiro board, eu coloquei aqui 2 itens, né, de áudio e sem áudio, áudio on e áudio off, 2 ícones, que ele pode ser para informar se o item deve ser lido ou não. Quando é que o texto deve ser lido ou não? O texto não, perdão, a imagem. Às vezes você pode ter uma imagem que você não quer que ela seja lida, tá? Dentro do seu aplicativo. Essa imagem, na maioria das vezes, é a imagem de ilustração, que tem só fundamento ilustrativo. Tá? Onde utiliza muito isso? O onboard, sabe o onboard do aplicativo, que abre e vem um texto te apresentando? Muitas vezes ali é só uma ilustração. Aquilo não precisa se comunicar, a menos que você queira. Fique a critério de você. Mas você pode usar. Então, você pode dizer qual elemento que vai ser lido ou não. E aí, aqui eu coloquei tipo uns quadrados, que é para você usar para agrupar os itens que precisam ser lidos, ou os componentes. Então, o que você vai fazer? E aí tem o número 1, 2, as bolinhas aqui,
1, 2, 3, 4, que é para você ordenar a leitura, tá? E aí você vai pôr o seguinte, aqui a gente está usando o exemplo do aplicativo da Disney. Desculpa, gente, eu vou falando e acabo esquecendo de explicar até, mas o Flávio colocou aqui a explicação, eu estou mostrando um board, né? Um painel de um aplicativo da Disney, e aí ali eu sugiro que as pessoas arrastem as bolinhas com números para ordenar a leitura, o que deve ser lido primeiro, a parte segunda e a terceira. E aí tem um quadradinho em vermelho que as pessoas arrastam e podem ir agrupando os componentes que vão ser lidos. Tá? Ele pode ser lido por completo ou separadamente. Tá? Então, por exemplo, no primeiro aqui a gente tem o ícone, o logo da Disney, que aí você pode pôr para ler, que aí seria o primeiro item a ser lido nessa página, que é o logo da Disney, que seria logo Disney. A leitura seria literal, Disney Plus, e você poderia colocar um texto complementar, Forever aí. O número 2, a bolinha 2, é um banner, né, de um filme do Will Smith, aí, de um documentário do Will Smith que chama Bem-vindo à Terra. E aí seria, né, imagem banner, leitura literal banner, e a complementar seria Bem-vindo à Terra, todos os episódios já disponíveis, assista agora. E aí logo embaixo eu coloquei uma outra imagem que é do streamer do Gavião Arqueiro, onde eu agrupo alguns itens. Isso aqui é o meu critério, que eu faria, mas você pode mudar isso de acordo com o que você desejar, né? Que é como seria agrupado e como seria lido. Tá? Então, a primeira coisa que seria lido é a foto, a imagem e o título do Gavião Arqueiro. A segunda coisa agrupada seria as informações técnicas do filme, né? Que é HD, ação e aventura, classificação do filme, tudo isso. Próximo seria o botão assistir, tá? E seria assim. Não sei se deu para entender, mas nosso tempo acabou. E aí eu deixei aqui aberto para vocês vários painéis, se vocês quiserem fazer esse exercício de... Aí coloquem o nome de vocês no início do board, no início do board tem um espaço aqui para vocês colocarem o nome de vocês, e aí vocês podem arrastar, tá, os quadrados, os componentes aqui de informação que devem ser lidas, vocês podem colocar do lado da imagem e descrevendo como você agruparia, como você ordenaria e como deveria ser descrito essas imagens, essas informações, tendo uma leitura literal ou uma leitura complementar. Gente, nosso tempo acabou. Era muito mais coisas que a gente teria aqui para falar. O tempo foi curto mesmo. Pulei algumas coisas, mas se não ficou entendido, me perdoe. Tá? Mas é isso aí. Deu para entender? Elias, Flávio aqui falando. Não tem problema, realmente já tinha conversado sobre a quantidade de conteúdo, né? Inclusive já vou deixar reforçado aqui o convite público, né, para a gente repetir esse assunto de uma forma mais prática e aí abrindo o board do Miro. Bom, eu não me descrevi porque eu não consegui ligar a câmera aqui, tá? Então, por isso que para quem não está me vendo, ninguém está me vendo. Fique à vontade. Lele, se puder abrir. Porque a notícia... Tá. Bom, vou seguir assim mesmo.
Bom, vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta. Primeiro passo, tá? Eu vou ler. Pronto. Agora sim. Bom, pessoal, agora está aparecendo a minha imagem aqui. Eu sou Flávio Barboni, sou um dos coordenadores do Geeks. Eu sou loiro, tenho cabelo, na verdade, castanho escuro, com franja, estou de máscara porque estou com um inchaço na bochecha. E meu fundo é desfocado, estou de jaqueta e uma camiseta preta por baixo. Vamos ler as perguntas aqui que mandaram por escrito. Perguntas e provocações, né? A Raíra, e se não for Raíra que fala, peço desculpas, depois tu me corrige aqui. Comentou primeiro ali na etapa que a gente fala sobre o torno e a geladeira, ela fala, mas pergunta, né? Mas será que a tecnologia do touch da geladeira não suporta o toque da prótese? Acho que dá para... Raíra mesmo? Então, tem interesse? A gente pode continuar essa discussão sobre a questão da acessibilidade em telas de toque. A Juliana Gonçalves também fez uma pergunta, mas vamos começar por essa. O que acha, Elias? Pode ser. A gente... deixa eu só... Essa da geladeira é bem bacana, porque eu fiz essa, mas eu fiz uma outra palestra para o pessoal da Whirlpool, que é o pessoal da Brastemp lá, que cuida, né, da Brastemp. E eles começaram a fazer testes logo depois dessa minha provocação, porque eu trouxe esse exemplo também da TV não, da geladeira. E eles começaram a criar modelos, exemplos de como eles poderiam mudar essa questão do touch nas geladeiras, né? Existe agora algumas geladeiras, não as geladeiras, mas os dispositivos, né? Tipo o Google Home e a Alexa, elas conseguem interagir com geladeiras também. Algumas geladeiras estão vindo com essas possibilidades. Então, o comando de voz é uma coisa que a gente pode abusar aí nessa questão, né? Quando a gente não tem como tocar, né? O cego ele não vai conseguir sensibilidade para saber onde ele está clicando. Mas eu posso utilizar um mecanismo, algo mecânico, né? Que eu cole ali no touch para ele entender quais são os pontos clicáveis. Eu poderia usar vários outros modelos, outros exemplos assim. Né, eu poderia usar comando de voz. Só trazendo um exemplo bem legal aqui que eu gosto de falar para as pessoas se você aplicasse o mínimo de acessibilidade no seu aplicativo, eu já conseguiria utilizar o comando de voz através dele. Através do OK Google, sabe? Se você usar, ou a Siri também, OK Google, abre aí para mim o Disney Plus. Ele abre o Disney Plus. E aí eu falo assim, quero assistir Homem de Ferro 3. Ele vai abrir o Homem de Ferro 3, se eu aplicar o mínimo de acessibilidade para leitor de tela. Então, quando eu aplico o mínimo de acessibilidade para um dispositivo, para uma tecnologia assistiva, por exemplo, leitor de tela, eu posso estar beneficiando outras tecnologias também, tá? Então, muitas vezes, o mínimo que você faz já atende um grande número de pessoas. Legal, alguém passou meu LinkedIn aqui, obrigado. Respondi? Deixei mais confuso? Estão me ouvindo? Estamos. Agora sim, a Flávia falando. Agora sim. Respondeu, Elias, respondeu. Inclusive, já fui lá te seguir no LinkedIn. Meu nome é Raíra mesmo. Trabalho como UX UI designer numa empresa de Brasília, trabalho remoto, né? Sou morena, de cabelo castanho escuro, com as pontinhas douradinhas, estou de camiseta preta. Meu fundo não está desfocado, tem alguns pôsteres de jogos e Atari, sensacional. Gráficos, E
E eu gostei muito do que você falou sobre telas e tal, touch. Ainda mais hoje em dia que está tudo migrando para o digital e para o touch mesmo, né? Então, eu sempre procuro esses talks, esses encontros de acessibilidade, porque não é o meu mundo. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nem de visão, nem motor, nem nada. E eu acho muito interessante estudar e permear isso, já que o usuário para quem eu estou criando, às vezes tem um problema de acessibilidade que eu não tenho. E é diferente para mim. Às vezes eu vou programar ou vou sugerir uma alteração ali que vai fazer sentido para mim, mas que na hora da validação com o usuário ali, ele vai usar de outra forma, enfim. E por isso que eu pensei na tela do... Jamais eu ia imaginar que um torno é mais acessível. Eu vou chegar na frente do torno, vou chegar na frente do torno e vou falar. Né? Onde que gira? Vou girar as bolinhas lá e falar, pô, vai acontecer alguma coisa aqui. Mas depois que você explicou, eu entendi um pouco melhor. Porque na primeira hora eu falei, cara, geladeira é muito mais acessível. Mas depois não, eu entendi. E aí por isso que eu acho que foi isso mesmo, Flávio, foi até uma provocação mesmo. De será que a tela, o touch, já não tem essa acessibilidade mesmo para toque de prótese? Não sei. Eu realmente não sei, porque eu não entendo da tecnologia física da tela do touch. Eu sei que o que é estranho, né? Tem algumas tecnologias de touch que eu acho que é por pressão, não é mais por toque de... Porque tem uma diferença, eu sei que tem uma diferença. E aí tem umas que é pressão, e aí nessas que é pressão, eu acho que talvez funcionaria melhor, talvez fosse legal também. Mas isso aí já é um problema da indústria, colocar esse tipo de tela nesse tipo Você tocou num assunto bem legal, que seria um problema que a indústria precisaria resolver. Exatamente. Existe uma lei que a indústria já deveria fazer isso acessível. Legal. A lei de instrumental, a dimensão instrumental, ela fala sobre isso. Ela garante que, assim, principalmente as indústrias deveriam produzir produtos, eles já deveriam vir com acessibilidade, acessível. Que maneiro. Vou puxar um gancho, que eu preciso sair, que eu tenho uma outra reunião. Eu vi que você falou um pouco mais para frente de acessibilidade, e eu assisti um outro talk um tempinho atrás. Nem era de motora, uma acessibilidade de uma deficiência motora, uma coisa assim, era de daltonismo. E tem um site muito bacana que faz essa simulação online da URL, chama Top Total. Eu vou botar aqui no chat depois, quando eu terminar de falar, que aí é bem legal. É assim, teve um case da Gol, aquela Gol empresa de aviação, de voos, que ela é laranja. E antigamente eles tinham um site, e quem fez esse talk foi o próprio designer deles, então a informação veio de fontes confiáveis. Ele falou que eles estavam com um problema das pessoas daltônicas ou com algum tipo de daltonismo em utilizar o serviço deles, o site deles, fazer check-in, enfim, comprar um voo, alguma coisa assim. Porque o site era todo laranja e tinha muita falta de acessibilidade. Porque essas pessoas, elas têm um problema no espectro ali, principalmente do laranja, vermelho, verde, para elas ficam tudo igual. Então, alguns botões que tinham pouco contraste, elas não conseguiam utilizar, ficavam na dúvida, enfim. E não tinham um suporte muito treinado, né, o pessoal muito treinado. E aí ele falou que ele juntou o time, ele chamou um amigo dele que era daltônico e falou, olha, me explica, me fala, me mostra. Como é que você vê isso aqui? E aí ele achou uma extensão do Google também que faz essa simulação, mas que tem esse site que você só coloca o URL lá. Então, eu testo até com o site da Google para ver se o site está funcionando. Se o meu site está funcionando, normalmente eu faço acessibilidade por lá. Acho que é Top Total. Vou botar no chat aqui. E ele mostra para você o seu site, como ficaria, de acordo com alguns problemas de visão. Eu não sei como chama, alguns daltonismos. Acho que tem uns 3 ou 4, assim. E aí ele te mostra, você escolhe lá como que você quer testar, né? E aí ele te mostra o site original de um lado, na view do site, da tela, assim, e do outro lado, na direita, eles mostram como que um daltônico veria o seu site. Eu acho que é muito interessante, porque normalmente a gente não pensa nisso.
no começo, assim, né? A gente não pensa nisso de acessibilidade de contraste, de texto, de tamanho de fonte, de cor, principalmente cor. Quando a gente vai fazer um site, um layout, uma tela, enfim, eu acho muito legal, porque é um recurso online. Se você jogar o URL lá e você testar o site, sabe? E tem muitos artigos também no Medium falando sobre daltonismo e o XY. Como que você pode tornar o seu site mais acessível, mas continuar dentro da sua identidade visual, do seu design system, bonitinho ali, tudo certinho. Então, acho que valia a pena eu comentar. Eu vou colocar aqui no site para vocês, acho muito válido esse site de teste. Compartilha aí, foi bacana, muito boa mesmo. Tem vários graus de daltonismo, né? E isso aí é um complicador. É complicador e é legal você sempre fazer testes sobre esses aspectos do daltonismo para as pessoas conseguirem poder enxergar, né? E isso aí é muito interessante você trabalhar o seguinte: se você utiliza cores para se comunicar, já está errado, porque a cor não deve ser elemento de comunicação para as pessoas com problema de daltonismo. Aí. Isso, é isso aí. Ô, Liz, gostei muito do seu talk. Eu vou sair para uma outra reunião hoje de vai lá. ainda. E gostei demais. Vou fazer lá o board lá do Miro lá. Eu gostei muito. Um abraço para todo mundo. Coisa a gente conversa. Bom trabalho para quem vai trabalhar ainda. Bom descanso. Mais pergunta aí, Flávio? Vamos lá. Pergunta da Juliana Gonçalves. Se quiser abrir o microfone, a gente abre o microfone. Flávio que está falando, tá? Se quiser abrir o microfone, Juliana, pode abrir, senão eu leio. Certo, então eu vou ler. Elias, tu usa um modelo de handoff de acessibilidade para os devs? O que eu precisaria incluir nesse handoff? Esse modelo que eu mostrei para vocês, bem rápido, né? Isso é um exemplo que eu coloco de como deve ser lido, né? É importante você discutir muito com a equipe para implementar isso. Não é difícil, se você parar a pensar o seguinte, porque o desenvolvedor ele vai fazer aquilo que você desenhou, aquilo que você está projetando. Então, quando você já determina e fala assim, cara, eu preciso usar essas tags de acessibilidade, aí você precisa conhecer um pouquinho das tags. Mas mesmo não conhecendo, esse modelo que eu mostrei aqui para vocês, o básico, tá? Isso é um básico. Ele já te ajuda a nortear isso. Porque o desenvolvedor vai olhar e falar assim, cara, quando eu desenvolver isso, eu tenho que deixar claro para os leitores de telas que ele deve ser lido dessa forma. Com esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês conseguem já fazer um direcionamento, aí você tem que trabalhar a forma como você faz a sua entrega. Tá? Então, assim, você entrega o componente com as setinhas, não sei como que você faz aí, mas eu sempre coloco dessa forma, né? Põe um componente e do lado eu coloco as descrições, como deve ser desenvolvido, como deve ser lido e tal. Aí você coloca ali, escreve o que deve ser lido, como deve ser lido. Né? Muitas vezes, o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, quando você está criando um site, vamos pensar que no site, num sistema, onde as pessoas fazem cadastro, as outras pessoas vão fazer o cadastro. E aí é um ponto que eu já vou falar numa outra pergunta que vai ter aqui, se tiver tempo. Se é outras pessoas que vão cadastrar, eu tenho que trazer isso, declarar isso. Que, no meu cadastro, eu tenho que ter um espaço para que ele cadastre descrições das imagens, que ele cadastre as informações complementares. Isso precisa ser testado, precisa ser treinado, preciso dar uma informação para as equipes que vão fazer isso. Tá? Mas, no seu projeto, quando você desenha o seu projeto no Figma ou no XD ou qualquer lugar, na hora que você vai entregar esse handoff, você precisa descrever ali. Né, colocar os apontamentos no refinamento, quando você vai fazer o refinamento,
né? É da mesma forma. Você vai refinar incluindo ali a parte de acessibilidade. Cara, quando tiver o input, ele precisa ser lido assim, assim, assado. Precisa ser reconhecido como um input, como um campo de texto. E aí você vai declarando tudo isso. Entendeu? Respondi? Fez sentido? Juliana, quer se manifestar? É Flávio falando. Se não fez sentido, gente, a gente vai tentando acertar aqui. Mas manda outra aí, enquanto ela não responde. Isso aí. Tá, ela respondeu ali sobre o Figma, se tem alguma forma de componentizar. Tá. Cara, aqui eu não, as minhas entregas eram muito no XG e no Sketch. Nossa, tem tempo que eu não uso mais Sketch. E aí eu documentava, lógico que não dessa forma, né? Eu não vou poder mostrar para vocês que alguns documentos são confidenciais, principalmente estratégia aqui. Mas eu documentava mais ou menos assim, tá? Não tão simplão assim, né? Mas essa forma que eu coloquei para vocês no Miro, que vocês olharem ali, é mais ou menos isso. Eu coloco a imagem, né, do aplicativo ali daquela página e do lado eu coloco todas as descrições, coloco a numeração mesmo, do jeito que eu coloquei ali na imagem da Disney para vocês, né, numerando a ordem de leitura. Então eu documentava assim mais ou menos. E aí no Figma tem a possibilidade de você criar um botão onde ele apaga, ele tira todas essas descrições dessas essas informações no Figma. Mas no XG eu consigo, na prototipagem, ele clica e aquelas informações complementares ali, ela some, desaparece, ativa e desativa. Então eu fazia muito isso, faço isso dessa forma. Tá bom? Perfeito. O próximo, então, é o João Dantas. Eu perguntei ali no chat, é Flávio falando, desculpa. Perguntei ali no chat se vai querer que leia as perguntas dele. Ele não se manifestou, então eu vou ler. Muitas empresas só tomam decisões de mudanças quando tem impacto financeiro. Como convencer empresas com esse pensamento? Já temos grandes processos por falta de acessibilidade aqui no Brasil, como os que aconteceram... É uma pergunta. Já temos grandes processos por falta de acessibilidade aqui no Brasil, como os que aconteceram no Zewa, com Domino's ou Parkwood? Parkwood, tá. Esse do Domino's, ele é bem polêmico. Tá? Mas te respondendo antes, como que a gente faz isso nas empresas? Eu sempre pensei em acessibilidade de uma forma como eu respiro. E designer. Né? Designer, para mim, assim, não tem como eu pensar em acessibilidade separado, sabe, do designer. O designer e a acessibilidade, elas estão muito juntos. Para mim, tá na veia. Então, não tem como eu construir alguma coisa e não pensar na acessibilidade. Por mais que eu crie muitas coisas, trabalhei com produtos internos, então aplicar acessibilidade seria um ponto bem problemático, então a gente acabou ignorando em alguns pontos, mas em alguns projetos também eu consegui pensar na acessibilidade desde o início, principalmente para o público que eu estava trabalhando. Então, é muito difícil separar isso. E aí, você não precisa convencer a empresa de aplicar acessibilidade. Porque se você faz uma pesquisa com o seu usuário, você faz teste de usabilidade com o seu usuário e inclui pessoas com deficiência ou pessoas com dificuldade de acesso, concorda que você não precisa justificar, não precisa criar, né, uma polêmica dentro da empresa. Você simplesmente mostra com o resultado. E na sua entrega, quando você vai fazer a sua entrega para ser desenvolvido, ele já está pensando em acessibilidade, ele já foi feito em acessibilidade. Então, muitas vezes, eu não preciso ir lá e discutir. Por exemplo, né, houve um tempo
que eu via muitos designers falando assim, a empresa não... Eu trabalho com designer lá, mas a empresa não libera verba para fazer pesquisa. Ou ela não permite fazer pesquisa, melhor, não permite fazer pesquisa. Cara, se eu pegar 5 funcionários, eu consigo fazer uma pesquisa. Aí você vai falar, pô, mas a gente não deve fazer pesquisa com funcionário, não pode fazer teste com funcionário. Quem disse? Para você convencer uma empresa que precisa fazer teste de usabilidade, a gente já fez isso. Eu já fiz isso. Eu trabalhei numa empresa onde a gente precisava convencer a empresa de fazer teste de usabilidade. A gente fez com funcionários, trouxemos os stakeholders para a sala de teste, aplicamos o teste. Aí o stakeholder virou e falou assim, cara, mas você está aplicando com funcionário, né? Tinha que ser com o cliente. Eu falei, mas eu não, né? O amigo meu que estava aplicando o teste, eu falei, mas a gente precisa de verba. Ele, não, então a gente vai dar verba para vocês fazerem com o cliente, porque a gente quer ouvir ao cliente. Isso abre portas. Então, muitas vezes, a gente fica preso nas empresas, achando que é a empresa que tem que fazer isso, e eu acho que ela também tem que fazer, mas muitas vezes eu consigo fazer coisas pequenas ao longo do meu processo de trabalho, aplicar acessibilidade de forma imperceptível e mostrar o resultado disso. Né? Se eu consigo conversar bem com o meu time de desenvolvedores, sentar com eles e falar de, cara, vamos fazer isso ser acessível, tá? Eu vou te entregar um documento aqui, como deve ser desenvolvido na hora que você estiver desenvolvendo, vamos tentar fazer essa parte acessível. Se o time compra a ideia e você consegue executar o negócio e mostrar isso como resultado, é um avanço, já é um caminho. Né? E muitas vezes a gente tem que trabalhar dessa forma, a gente tem que ir lá e fazer acontecer, e aí a empresa vai entender isso em algum momento. Você tem que levar, lógico, cara, palestras, trazer pessoas para discutir o tema lá dentro, trazer pesquisas aí fora, ver o que os clientes estão falando, tudo isso ajuda a convencer a empresa. Tá? Mas não é fácil, não estou falando que é fácil, estou falando que isso ajuda. Mas muitas vezes cabe a nós, como designers que pensam no usuário, entrevistar, selecionar e trazer pessoas com deficiência ou com dificuldade de acesso para fazer os nossos testes, participar e a gente aplicar isso no nosso dia a dia. E aí você fez uma outra pergunta, né? Já temos a Dominus, é uma grande... eu não condeno a Dominus pelo que ela fez, tá? Porque é o seguinte, os Estados Unidos não tem uma... Não é claro as leis sobre acessibilidade. E aí ela não queria ser obrigada a fazer aquela questão de acessibilidade, ela brigou e assim, ok. Ela estava brigando para não colocar acessibilidade nos produtos dela, né, nos sites e tal, sendo processada por isso. E ela estava ganhando a causa simplesmente porque os Estados Unidos não têm regras, não tem leis que garantem isso, que obriguem a fazer isso. Então, o que ela fez acaba sendo uma provocação para que as pessoas possam começar a refletir e aí sim, né, os nossos governantes começarem a executar leis que realmente vai beneficiar e que vai fazer ser obrigado a tornar aquele produto acessível. A gente tem no Brasil, as nossas leis são maiores e melhores, até vamos dizer melhores, mas elas não são executadas. Porque muitas vezes as pessoas com deficiências não conhecem, desconhecem as leis, tá? O brasileiro não é incentivado a conhecer leis e seus direitos, não brigam pelos seus direitos, e por isso desconhece muitas leis. Quer ver uma lei que eu comentei para vocês no início? Todo texto legal precisa ser do tamanho 12, e aí as pessoas, a tamanho 12 usa qualquer tipografia. Não, se você usar uma tipografia que ela é um parâmetro menor que Arial, no tamanho 12 pixels, você pode ser processado. Alguém pode processar porque você utilizou textos menores que 12 ali em textos legais que não deve ter. Existe uma lei e essa lei é do Código do Consumidor. Só que a gente não conhece essas leis. Então, eu aplico essa questão de lei quando eu vou discutir também com a empresa. A pessoa fala, não, eu quero esse texto menor, não deve ser lido. Eu falei, não,
ele deve ser lido, porque a lei garante que o texto legal tem que ser menor, no mínimo, né, no tamanho mínimo de 12 pixels. E eles usam para comparar esse tamanho à tipografia do Arial, tá? Arial é o Helvética, tamanho 12. É isso. É bem polêmico essa coisa do Dominus, eu não gosto de entrar muito nela não, porque o pessoal não me entende às vezes. Mais alguma pergunta? Você fez uma outra pergunta aqui logo em seguida, não foi? Zé Delivery é acessível? A gente só não vai conseguir continuar essa discussão, Elias, por causa do tempo. Já passou, né? Olha só. Mas... Desculpa, gente. Não, o assunto é fantástico. Acho que ficou bastante gente aqui, então estamos todo mundo atento. O convite que eu vou fazer aqui também publicamente é para a gente continuar esse papo no nosso grupo do Telegram, do Geeks no Telegram. E aí a gente pode continuar esse papo lá. O que acha, Elias? Boa, beleza. Pode incluir lá, a gente conversa, eu respondo o que vocês perguntarem. Já respondendo, o Zé Delivery não é acessível, infelizmente, mas estamos trabalhando para. Perfeito. Bom, eu vou encerrar aqui, aproveitar que já estou com a câmera ligada, te agradecer imensamente aí a participação. A gente vai marcar uma segunda parte desse papo, se tu tiver disponibilidade, com certeza. Sempre. Agradecer a disponibilidade também do pessoal aí que ficou até o final, quem também participou até o meio, depois vai assistir essa gravação. Agradecer a Grace pelo trabalho, pelo trabalho maravilhoso aí, porque acessibilidade é um assunto que muitas vezes a gente fica isolado na nossa bolha, na nossa ilha de privilégios, enfim, a gente não tem certas necessidades e só percebe quando essa necessidade aparece, como uma cirurgia. Fica na bolha do desconhecimento, né? Exatamente. E para UX, o desconhecimento nessa área é um pecado, né? Então, a gente realmente precisa continuar esse assunto, a gente vai marcar e avisar vocês posteriormente. E aí a discussão continua ali no grupo do Telegram. É isso, pessoal, meus colegas aqui também, muito obrigado, os coordenadores. Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigado, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.